Shalom, queridos. Estamos na nossa disciplina de ética ministerial. Acredito que esta será a nossa última aula aqui. E falaremos hoje sobre o caráter, o principal responsável pela ética humana. É o caráter que vai dizer se a ética está sendo cumprida ou se está sendo respeitada. É o caráter o responsável pelo mau ou bom comportamento das pessoas. Então, nós vemos que a questão do caráter é um assunto muito complexo, porque nós vivemos em uma sociedade em que o sistema é corrupto, o governo é corrupto, o modo de viver das pessoas é corrupto, o mundo é corrupto, está mergulhado em uma grande corrupção. Ética, caráter é um assunto que não é comentado na educação básica, é um assunto que é quebrado o tempo todo nas diversas esferas aí da vida profissional, da vida ministerial, da vida comercial. A gente vê a ética sendo quebrada em todos os aspectos sociais. E é importante que se levante uma geração que venha erguer o estandarte divino da responsabilidade, do bom senso, da justiça, da retidão e da seriedade, para que se estabeleça a ética. Então, pensando nisso, o que é então o caráter? Eu vou ler aqui alguns conceitos que está aqui no seu material de estudo, que diz assim: caráter é como uma marca impressa que distingue o ser humano. É a soma total de todas as esferas positivas ou negativas aprendidas no decorrer da vida. Ele se manifestará através de valores, motivações, atitudes e sentimentos. O caráter refletirá os traços da natureza pecaminosa, influenciado pelo mundo, os traços da natureza divina, influenciado pela palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Cristo é o próprio caráter de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O caráter de Deus que foi impresso em Cristo precisa ser impresso em nós, os seus discípulos, para que desta forma o mundo creia em Deus. Nossa primeira decisão é crer e depois sermos feitos conforme a sua imagem, sendo assim identificados como cristãos, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49. O propósito de Deus é que o ser humano se torne a imagem de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que Deus ele deseja que o caráter de Cristo seja impresso em cada um de nós, porque quando o caráter de Deus é impresso no homem, a sua forma de vida, o seu jeito de ver o mundo, a atmosfera da sua ambiência, a ética será cumprida e tudo será diferente. Primeiramente, o caráter de Cristo ele vai mudar em nós a nossa forma de pensar. O caráter é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral, ou seja, aquilo que eu considero correto, errado, permitido, proibido e assim por diante. Se eu aprovo aquilo que definitivamente é errado, então pode-se dizer que o meu caráter é defeituoso. E a forma de pensar de uma pessoa é definida pela maneira como constrói a sua escala de valores. Quando nos convertemos ao Senhor, a primeira coisa que devemos fazer é renovar a nossa mente. Renovar significa mudar a maneira de pensar, mudar o jeito de ver as coisas. A vontade de Deus é que tenhamos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém nós temos a mente de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A segunda coisa que o caráter muda dentro de nós, o caráter de Cristo, é o estilo de vida. O estilo de vida é determinado pelos alvos, hábitos e costumes. Se o meu objetivo é ser um discípulo de Cristo, eu devo desenvolver um estilo de vida compatível às vontades e ao estilo de vida de Jesus Cristo. A terceira coisa que o meu caráter muda a terceira coisa que o caráter de Cristo muda em nós é a conduta. O meu comportamento diante das pessoas manifesta o meu caráter. Conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos e desejamos.
Ela se manifesta na relação com outras pessoas. Deus está profundamente interessado em nossa conduta. Jesus e os apóstolos gastaram muito espaço para tratar de frutos, de comportamento, de conduta, de coração, como vivemos. Como ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Mas ainda a palavra de Deus diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, versículo 19. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Romanos 8, 29, vemos que o propósito do eterno Deus é ter muitos filhos, os quais devem ser semelhantes a Jesus Cristo. A igreja do Senhor deve atingir esta meta e os seus líderes devem mostrar o caminho indo à frente do rebanho. Não são poucos os escândalos que têm surgido entre líderes cheios de autoridade, mas que não recebem aprovação no caráter. Um líder que apresenta deficiências sérias de caráter possui um grande obstáculo para a atuação de Deus em sua vida. Nunca será demais enfatizarmos o caráter do obreiro, pois somente um caráter formado e aprovado pode suportar as pressões da obra e as dificuldades do ministério. Como diz a palavra, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. O caráter é a firmeza e coerência de atitude. Há quem diga que caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Ou seja, se mede o caráter de uma pessoa como ele se apresenta quando ninguém está olhando. O que é então um mau caráter? Primeiro precisamos entender que não existe uma pessoa sem caráter. Todos temos caráter, quer bom ou ruim. O objetivo da ética cristã é imprimir no cristão o caráter de Cristo, para que esse possa agir segundo Cristo, ou seja, como Cristo agiria em seu lugar. Agir como Cristo agiria em meu lugar e meu momento é o sinalizador número 1 na construção de um caráter cristão. Onde vamos estudar e ver na íntegra a construção de um caráter segundo Cristo? A resposta está no Sermão do Monte, onde Jesus expressa ali como é o caráter de um cristão. O caráter de Cristo em nós é formado pela cruz. A cruz é renúncia. Só podemos construir um caráter cristão quando aprendermos a renunciar às nossas vontades, para que a vontade de Cristo prevaleça em nós. O próprio Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser preservar a sua vida, este vai perder. Mas aquele que renunciar, perder a sua vida por minha causa, este ganhará a vida eterna. Então, a cruz nos aponta como é o caráter de Cristo. A cruz nos leva a massacrar o nosso ego, nos leva a destruir a nossa carne e nos leva a mais perto de Deus. Deus não quer que você tenha dons espirituais poderosos e que manifestes maravilhas antes de você ter um caráter formado segundo Cristo. O próprio Jesus disse, naquele dia dirão, Senhor, mas nós não fizemos em teu nome muitas maravilhas, não expulsamos muitos demônios, não pregamos a tua palavra, e eu lhes direi abertamente, diz o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, milagres, sensacionalismo, poder, unção, movimento, sem um caráter cristão formado no coração, é tudo balela, não adianta. Querido, você que está me ouvindo, você que está na reta para se tornar um obreiro, você que já é um obreiro, Deus não preza pela unção na sua vida o quanto Ele preza por um caráter realmente cristão revelado no meu e no seu coração. Deus não quer que nós sejamos homens poderosos, porque todo poder pertence a Ele. Mas Deus quer que nós sejamos santos. A palavra de Deus diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade, ela é o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é santo, o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é justiça, o caráter de Deus é retidão. Esse precisa ser o nosso caráter.
E a unção, pastor? A unção, ela vem depois de um caráter construído. E como saber se o meu caráter é bom ou o meu caráter é ruim? Eu vou dar exemplo aqui de algumas pessoas que são mau caráter, estão dentro da igreja. Alguns fazem parte de lideranças e outros não. Eu quero dar aqui o exemplo primeiro do obreiro camaleão. O que é o obreiro camaleão? É aquele que sabe se disfarçar e sabe se adequar à ambiência. Por exemplo, se ele está no meio dos ungidos, ele se apresenta como um homem ungido, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um servo do Senhor. Mas se ele está no meio do ímpio, parece que ele nunca frequentou a igreja. Ele se adapta facilmente ao ambiente. Este é o obreiro camaleão. No meio do crente ele é crente, no meio do ímpio ele é ímpio. Isso é muito perigoso. O politiqueiro é o segundo mau caráter. O segundo obreiro mau caráter é o politiqueiro. E quem é o politiqueiro? Aquele que está sempre buscando pessoas que apoiam as suas ideias contrárias às ideias do seu líder, às ideias do seu pastor, às ideias da liderança do seu ministério. Ele está sempre ali buscando adeptos que defendam as suas ideias. E ele sabe entrar no meio da jogada, ele sabe conversar com as pessoas, ele cativa as pessoas, mas ele leva as pessoas para distante do pensamento e da mentalidade do líder. Este é um obreiro politiqueiro, é um mau caráter dentro de uma liderança. O ditador é aquele que acha que é dono das pessoas. Eu quero dizer para você que as almas, as ovelhas pertencem a Jesus. Ninguém é dono de ninguém. Nós não podemos agir como se fôssemos donos dessas pessoas. Nós somos condutores, lideranças, pais espirituais. Mas o dono delas é Deus. Tem gente que oprime discípulo, que oprime ovelha, que oprime as pessoas que estão por perto, por se acharem o poder de liderança, se torna um líder ditador, um obreiro ditador. Isso é também um exemplo de mau caráter. Tem aqueles que nem vão e nem deixam os outros irem, não crescem, não permitem que os outros cresçam. Isso é o ditador. O chantagista é um outro exemplo, o quarto exemplo do obreiro mau caráter, aquele que fica sempre fazendo chantagem à sua igreja. Olha, se não fizer como eu estou querendo, eu vou sair dessa igreja. Se não fizer como eu quero, eu vou sair desse ministério. Eu já disse que eu vou sair. Quer sair? Saia. Quer ir embora? Vá. A porta da rua é serventia da casa. Mas para de perturbar o seu pastor. Para de perturbar o seu ministério. Mau caratismo é o chantagista. Quem quer ficar, fica. Quem não quer, sai. Acabou a história. E você que é pastor, você que vai ser pastor, que encontrar pessoas assim, cuidado, não caia nessa onda, porque aqueles que dizem que vão te deixar se você não fizer o que ele fizer, o que ele quer que você faça, mesmo você fazendo e atendendo o que ele quer, as suas exigências, quando ele for atendido, ele vai procurar outro, e na oportunidade ele vai te deixar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é um mau caráter. O quinto exemplo da pessoa, do obreiro mau caráter, é o mentiroso. Ele não passa confiança. Seus relatórios são mentirosos, está o tempo todo inventando desculpa, inventando conversa fiada, aumenta as histórias. Cuidado com o obreiro mentiroso. O mentiroso é igual ao ladrão, não há como você confiar nele. Ele rouba a sua confiança, rouba a sua consciência. Você acredita que aquilo é verdade e de repente descobre, tem a triste desilusão de que foi tudo uma armação. Cuidado com o obreiro mentiroso, ele é mau caráter. O fofoqueiro é aquele que fica sempre bisbilhotando a vida dos outros para inventar histórias. Cuidado com o obreiro fofoqueiro. Aquele que vem até você falando mal de outras pessoas é aquele que vai até outras pessoas falando mal de você. Isto é um perigo. O ladrão. Quando falamos do obreiro ladrão, isso vem logo a ideia do que rouba as pessoas, que assalta. Se bem que tem esses que fazem isso mesmo, que se escondem, são lobos aí vestidos em peles de cordeiro. Mas tem um ladrão que é um infiel, gente. Este é o ladrão. A Bíblia diz: roubarás o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Querido, o obreiro que não é dizimista não pode estar na obra de Deus, porque a obra de Deus depende dos dízimos. E você coloca uma pessoa infiel que vai prejudicar esta obra. Ele não vai, se ele rouba, ele não vai ensinar as pessoas a não roubarem, vai ensinar as pessoas a roubarem também.
Um outro tipo de ladrão é aquele que compra e não paga. O obreiro é um obreiro que compra e não paga a ninguém. Volta amanhã, volta depois e nunca volta para prestar satisfação e não volta para pagar às pessoas aquilo que ele deve. Pega emprestado na mão dos irmãos e não devolve. Pega emprestado o dinheiro aos irmãos e não pagam. Tem comerciantes na igreja sofrendo com irmãozinhos lá e muitas das vezes são obreiros que vai no comércio, compra e não paga mais nunca, só dá desculpa e não paga o que deve. Isto é um perigo. Uma coisa é a pessoa enfrentar uma crise, uma dificuldade, outra coisa é ele não pagar porque não quer. Então, cuidado com o obreiro ladrão. Ele é infiel na casa de Deus e ele é infiel nos negócios com os irmãos e com os de fora. Compra e não paga. Um outro é o desaliançado, uma outra espécie de mau caráter. Se eu faço parte de um ministério, eu preciso ter aliança e compromisso com o meu ministério. Eu não posso negociar esta aliança. E tem muitos obreiros que são desaliançados. Tem aqueles que dizem, minha igreja é Jesus. Eu não tenho igreja, não tenho um pastor. Tem aqueles que são obreiros, mas que não vão para a igreja quando querem, não assumem compromisso com o ministério do qual faz parte. Como pode então um homem mudar o seu caráter? Julgando suas atitudes, julgando suas ações pela reta e íntegra palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai nos dirigir segundo a vontade de Deus e vai nos ajudar a construir um caráter cristão dentro de nós. O apóstolo Paulo disse, o que também vocês aprenderam de mim, o que vocês ouviram de mim e viram em mim, isso vocês devem fazer, para que o Deus de paz esteja convosco. Filipenses 4, versículo 9. O apóstolo João diz, aquele que diz que está nele quem? Em Jesus. Este deve andar como ele andou.